noite. Meus amigos, a gente que faz parte do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, em especial aqueles que fazem parte desse programa, e mais especial ainda aqueles que montam o programa. No caso das três irmãs, que são produtora e apresentadora, como Sambita, Sambires e Sheila, que está aqui comigo nesse momento, e Dimas e Rodrigo. Todos nós temos as nossas atribulações do dia a dia, da semana, e quando chega na sexta-feira, que é hoje o dia do programa, a gente já chega no pique já do estresse, né, do dia a dia, aqueles que trabalham e estudam. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: quando a gente chega para esse programa, quando a gente chegou aqui, tanto eu como Sara, eu principalmente cheguei já em cima da hora. A gente vem meio estressado, meio atribulado do dia a dia da semana. Mas no instante que a gente entra aqui no estúdio, né, da nossa TV Diário do Sertão, aqui em Cajazeiras, aqui no Alto Sertão da Paraíba, a gente, quando vai começar o programa, antes mesmo de começar, já vem aquela paz, já aquela harmonia. E durante o programa, essa paz, harmonia, ela se expande tanto que mal termina, né, o programa. Quando termina o programa, a gente pensa que está começando. Então, o que eu queria passar para você é justamente que o objetivo desse programa, que é Mensagem de Esperança, que tanto eu como Sheila, como os outros que eu citei, no dia a dia nosso, a gente sempre está sendo abordado pelas pessoas que assistem o programa, de conforto. Inclusive, Sheila me passou até de um amigo nosso, né, que agradecendo, né, ao Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho por esse programa, porque no momento que ele estava em aflição, né, foi quem confortou ele. Então, é em nome desse relato que eu fiz aqui hoje, né, que eu acho que a gente está tentando passar para vocês o objetivo do programa, que é justamente de esperança. Então, está começando a partir de agora, Mensagem de Esperança. O programa Mensagem de Esperança é levado ao ar semanalmente e é de responsabilidade do Departamento de Divulgação Doutrinária do Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho. E tem como meta levar até você, caro amigo telenauta, mensagens de conforto, de paz e de esperança. Convidamos você agora, amigo telenauta, para refletirmos sobre a mensagem de hoje, que é A Perda Irremediável, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Portanto, vede como andais. Aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E, quase sempre, a aprovação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. Em muitas ocasiões, a mão que te nega o alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto. E por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham a evidência no mundo. Frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece de angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina. Espaça em todos os ângulos do campo em que te desdobra a existência e incorporemo-la aos nossos sentimentos, a ideia, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomarás contas a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, são os doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto
com a justiça indefectível e guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus, que não mais voltará. O editorial desta semana diz respeito ao tema Os Vivos do Além, também de autoria do espírito Emmanuel e psicografia também de Chico Xavier. Os Vivos do Além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Está registrado na Bíblia, em Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres, Jesus, confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível, Moisés e Elias, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador, no caso, Jesus com Moisés e Elias. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro Elias, dando-se a entender claramente que os mortos voltam da sua vida. Mensagem de Esperança em seu momento musical apresenta a melodia Paz pela Paz com o cantor Nando Cordel. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz.
paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz. TV Diário do Sertão. De Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta com mais um programa Mensagem de Esperança e agora vamos ao módulo Estudando o Livro dos Espíritos. O estudo desta semana refere-se às questões 25A, 26 e 27. O tema é sobre espírito e matéria. Como a gente já destacou aqui nas edições anteriores, né, aqui o Livro dos Espíritos, que a gente está estudando do começo, que é o primeiro livro do Pentateuco de Allan Kardec, né, que é composto por o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Então a gente hoje está justamente na questão 25A. Nessa questão, Kardec faz a seguinte indagação à espiritualidade. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades, por esse nome se designam. Resposta: é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Na questão 26, Kardec também volta a indagar a espiritualidade superior. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria, e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida pelo pensamento. Na questão 27, que é a última desta noite, há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria, constitui um princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela.
embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, é fluido, como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Agora, amigo telenauta, vamos ao módulo Fatos e Notícias. Acontecimentos que foram destaque na mídia e que merecem uma reflexão espírita. Perda dos entes queridos numa visão espírita. Todos ficamos tristes. Todos ficamos tristes, sofremos e mesmo muitas vezes nos revoltamos quando perdemos um ente querido. Passamos a pensar em injustiça nessa situação. Antes, com uma visão materialista da vida, esses sentimentos de tristeza, dor e revolta tinham totalmente razão. Com a visão religiosa clássica tradicional, poderíamos dizer que ameniza o sofrimento, mas não responde com segurança e não consola de forma real e profunda. Fica sempre um vazio que as palavras não preenchem e não confortam. Com o advento do Espiritismo, a abertura da cortina do palco das múltiplas vidas, mostrando que hoje é o resultado do passado e o futuro, é a semeadora de hoje. Começa a mudar essa visão da perda. Não que o sofrimento acabe ou que a saudade estanque, mas uma esperança nasce no fundo do nosso ser, pois nada está realmente perdido. Passamos a ver que vivemos uma fração de tempo milenar de nossas existências, que somos seres imortais em constante mudança e evolução. Assim, a morte passa apenas a ser uma passagem de diferentes planos. Saímos de um mundo tridimensional para um plano multidimensional, que foge ao senso comum, necessitando uma análise e um sentimento mais profundo e criterioso para entender e viver essa nova realidade. Todos os nossos entes queridos não se foram, mas continuam vivos, seja numa outra realidade existencial diferente dessa que vivemos, como também podemos agora mais fácil senti-los próximos a nós, pois esse sentimento não é apenas fruto da saudade, mas de uma realidade incontestável. Essa perda sendo realmente temporária, a saudade vai continuar a apertar nosso peito e nos levar a uma emoção quase sempre. Mas sabemos agora que essas pessoas estão próximas e continuam tendo o mesmo amor por nós. As nossas relações interpessoais ultrapassam os valores da carne, se transportam para horizontes maiores e mais profundos, através do entendimento da doutrina espírita. Vamos entendendo mais e melhor todas essas relações e suas implicações. O amor ao próximo deixa de pertencer restritamente à família e a amigos e se transporta para todos os seres do planeta. A caridade deixa de ser um ato mecânico de dar valor às coisas materiais para se transformar em valores mais pessoais e de ações diretas que envolvem sentimentos e doações íntimas. Assim podemos ver que as palavras de Jesus continuam sendo atuais. Continua valendo cada palavra, cada frase proferida pelo Mestre Maior.
não mais como textos religiosos, mas como procedimentos práticos de bem viver. Viver Jesus para aprender a se machucar menos, como diz meu irmão de coração, Jonas. Joana de Ângeles, nos seus profundos estudos sobre a alma, mostra claramente toda a complexidade da psique humana e como precisamos viver um dia de cada vez, construindo sempre o reino de Deus dentro de nós. Nada, ninguém está perdido. Tudo tem sua hora e todos têm o seu momento. O Espiritismo mostra dentro dos seus postulados e ensinamentos que tudo está no seu devido lugar. Nós devemos então sempre procurar fazer o melhor a cada dia, pois o tempo urge, não há tempo a perder. O amor de Deus não quer e nunca vai permitir que os sentimentos nobres se percam por uma ausência momentânea da separação temporária do corpo físico. O retorno é inevitável, portanto, vamos viver de uma forma mais ética e cristã, pois, do outro lado, deveremos confrontar com o nosso ou mais profundo que o corpo físico não pode esconder. Quando bater aquela saudade, vamos nos recolher e proferir uma prece para aquele ente querido e acredite, ele receberá o seu carinho sempre e, na maioria das vezes, se for permitido pelos irmãos maiores, poderemos ter a alegria de tê-los ao nosso lado. Meus amigos, vamos para mais um bloco comercial e em instante estaremos de volta com mais um programa Mensagem de Esperança. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou ao Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança e agora vamos ao bloco de Joana de Ângeles Responde. O bloco é composto de perguntas e respostas sobre temas evangélicos, doutrinários, filosóficos, morais e de autoconhecimento. A pergunta desta semana é sobre transformação moral. O Espiritismo nos impõe a caridade e a renúncia como caminho para a transformação moral? Como conceituar a codificação? Resposta: nenhuma imposição, constrangimento algum deflui das soberanas conceituações com que Allan Kardec estruturou a codificação do Espiritismo. Filosofia profunda e lógica assenta os postulados na razão objetiva com que se afirma no consenso do pensamento universal. Ciência experimental de largo porte estabelece liames entre fé e a razão que se completam em harmoniosa identificação. Quem comprova, crê. Quem sabe, crê. E quem crê, transforma-se para melhor. Religião do amor e da caridade estatue a legitimidade da renúncia e da abnegação como fundamentais para a vida perfeita. Todo o contexto de doutrina é contrário à violência, ao temor, à imposição. Encoraja o homem nas lutas, mas não lhe faculta o despotismo. Ajuda o caído sem lhe justificar o desculpismo. Atende o enfermo e o perseguido, sem lhes procrastinar a necessidade da reparação. Jesus é o Mestre e Kardec revelou-se-nos discípulo superior, modelo para todos nós que desejamos alcançar a meta da perfeição. Sem embargo, a revelação, em toda a sua eloquência, permanecerá como o farol abençoado para os tempos porvindouros do amanhã, clareando rotas e iluminando consciências nos rumos da vida verdadeira. O Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho tem a seguinte programação semanal. Nas segunda e terça, a partir das 18h30, estudo do Evangelho e atendimento fraterno. Nas quinta-feira, a partir das 20 horas, as palestras públicas doutrinárias. Nas sexta-feira, no caso hoje, logo após o programa, às 19 horas, a fluidoterapia, né? No caso? A fluidoterapia. E amanhã, a partir das 8h30, né? A evangelização infantil. O Grupo Espírita Sirineu do Caminho, toda essa programação que foi relatada, ela é realizada na sua sede, né, principal aqui em Cajazeira, que é na rua José Moreira de Figueiredo, número 330, por detrás do Hospital Regional de Cajazeiras. Notícias do Movimento Espírita da semana. Um público numeroso foi ao workshop ministrado por Divaldo Pereira Franco. Em busca da plenitude foi o tema do evento, que se realizou no dia 3 de maio, no Centro de Convenção da Bahia. No primeiro domingo de maio, dia 3, no Centro de Convenções da Bahia, na cidade de Salvador, o médium orador espírita Divaldo Pereira Franco realizou, como estava previsto, um workshop sobre o tema Em Busca da Plenitude. O evento teve início às 8h30 e foi encerrado às 13h30, compondo-se de 3 módulos. Priscila Beira e alguns familiares apresentaram belíssimas canções que encantaram o público e a emoção prosseguiu intensa, com uma linda homenagem ao médium, na forma da apresentação por PowerPoint, preparada por Jorge Moelec. É disso que Divaldo possui uma agenda de atividades doutrinárias intensa e exaustiva. Em março, ele cumpriu um roteiro de palestras e seminários em 6 cidades dos Estados Unidos da América, nas 2 costas daquele país, após o que retornou para o Brasil para vários outros compromissos de divulgação espírita. E, em meados de abril, seguiu para outra viagem internacional,
a fim de proferir conferências e seminários em Espanha e Portugal. Vitimado por uma pneumonia e atendendo criteriosamente à recomendação médica, antecipou em 2 dias o seu retorno ao Brasil, para poder seguir adequadamente o tratamento que lhe fora prescrito. A série de palestras e workshops que seriam realizados em diferentes países europeus, já a partir do início de maio, foi cancelada, para o integral cumprimento do tratamento médico. Mais de 2.000 pessoas participaram deste evento. Entretanto, por estar demonstrando ótima recuperação, Divaldo confirmou a sua participação no evento deste domingo. Superando as próprias limitações físicas, o médium espírita subiu ao palco do Centro de Convenções da Bahia, sob os aplausos do público de mais de 2.000 pessoas que lotavam o auditório, que ali prestavam o seu preito de gratidão e reconhecimento pelo ato de profunda renúncia, generosidade e amor de Divaldo, o qual iniciou sua fala declarando: Ipsis verbis, que, na seara de Jesus, a maior honra é podermos trabalhar ao fim de alcançarmos a plenitude. E, no ato de grande humildade, pediu escusas pelas dificuldades físicas que apresentava e acrescentou que haveria de fazer todo o esforço que lhe estava ao alcance para cumprir com a tarefa, uma vez que tinha adotado em sua vida Jesus como exemplo, modelo e guia. Fato a ser destacado é que em suas primeiras palavras, sua voz apresentava-se um tanto enfraquecida, algo perfeitamente natural para alguém com seu quadro clínico de pneumonia. Entretanto, em breves minutos, a voz foi dotada de nova energia, volume, evidenciando a todos o poder da fé e da intervenção espiritual superior na vida e obra desse missionário espírita. Na dica de livro de hoje, temos Testemunho de Chico Xavier, de Sueli Calda Schubert, editora FEB. A vida de Francisco Cândido Xavier é pontuada de casos, situações e episódios que nos mostram sua face apostolar e sua vida exemplar como missionário do livro espírita. Neste livro, Sueli Caldas Schubert reúne peças da correspondência entre Chico e Antônio Vato de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, contendo comoventes depoimentos sobre a vida e obra de Chico. Ao lê-lo, o leitor descobrirá muitos testemunhos do médium, esclarecido nas histórias e episódios narrados pelos espíritos que se comunicaram por intermédio dele. Em Testemunhos de Chico Xavier, percebe-se com maior nitidez o valor do trabalho psicográfico deste médium, em sintonia com os ensinos do Mestre Jesus. Vamos agora a mais um intervalo comercial. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Estamos de volta para mais um programa Mensagem de Esperança. Amigo telenauta, estabeleça um clima de paz, harmonia e segurança no seu lar.
Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no Lar. É o maior investimento que você poderá proporcionar à sua família. Visite o Brasar da Fraternidade dos Sirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira, e seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas-feiras pela manhã e nas segundas, quartas e sextas à tarde, e no sábado pela manhã e à tarde. Mensagem de Esperança estará de volta na próxima semana, sempre com o objetivo de lhe trazer ao seu coração a claridade da esperança, da paz e do amor. Convidamos você para fazer uma reflexão sobre estas palavras da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Viva de modo que você não tenha que olhar para trás e dizer: meu Deus, como desperdicei minha vida. Boa noite e fiquem todos com Deus. Meus amigos, como eu falei no início do programa, aqui eu estava até comentando com Sheila aqui em off, aqui esse programa a gente vive o tempo da espiritualidade, porque o tempo voa, né? Então, já faz mais de 40 minutos, então a gente quer, né, eu acho que a gente tentou passar para vocês o que o programa nos traz, que é a mensagem de esperança, de paz, de harmonia, né? Então esperamos que na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo local, se Deus permitir, a gente estará de volta. Boa noite e um bom final de semana para todos.